Olá, boa noite. Boa noite a quem vai entrando. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Estou aqui no interior de São Paulo hoje. Não estou em Brasília. Vocês estão aonde? Vocês estão falando de onde? De onde, Teclas? Isso é muito antigo. Oi, Maciel. Olá. Clique. Boa noite. Rio de Janeiro. Ah, Brasília. Estava em Brasília, BH. Legal. Boa noite, Maria ao 624. É minha mãe, tá, gente? Oi, Sérgio. Boa noite. O Natan não tá conseguindo se juntar a nós, que é o meu convidado de hoje. Ah, São Paulo. Vamos ver se agora eu consigo. Se ele consegue entrar. Bragança, Pará. Aí! Olá! Boa Então, noite. boa noite, tudo bom? Tudo. A câmera tá cortando sua cabeça. Tá, vou um pouquinho mais para Eu trás. já fiz isso também. Aí, Show. beleza. Tudo bom? Tudo bem, tava ouvindo tu falar, tu tá em São Paulo. Tô em São Paulo hoje, mas em breve volto para Brasília e depois, quem sabe, finalmente eu volto para a China, que eu trabalho lá, mas ainda não consegui voltar, mas acho que em breve, finalmente, eu volto para casa. Legal. Tu veio para cá tu voltou por causa da pandemia, isso? Não. Foi por conta da pandemia, aí fecharam as fronteiras e eu fiquei presa aqui. Mas agora, finalmente, as coisas estão reabrindo e eu vou conseguir voltar para dar aula no semestre que vem presencial, finalmente. Que legal. Bastante tempo fora de casa, né? Sim. Gente, para quem não sabe, a nossa live de hoje é sobre mecânica quântica. Oi, Nicolinha! Que bom que você está aqui. Legal. Espero que você goste de mecânica quântica também, não só de astronomia, hein? Que hoje nossa live é sobre Uhum. mecânica quântica com é Nathan, seu nome, o Nathan. É Natan, é Natan. É Natan. Ok. Então nossa live hoje é com o Nathan Lima. Ele é bacharel em física pela PUC do Rio Grande do Sul, pelo sotaque quase não dá para perceber, né? Licenciatura em Uhum. Física também na Faculdade Avantes, mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais também pela PUC do Rio Grande do Sul e doutorado em Ensino de Física na UF do Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul. Talvez você conheça o meu amigo Paulo Lima, que também fez ensino de Física na URGS. Ele está na UNB hoje, ele Isso, formou comigo conheço na sim. UNB há alguns anos. Isso. Hoje ele é professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e docente permanente do programa de pós-graduação em ensino de física. Muito obrigada, Natan, por estar aqui hoje com a gente e falar um pouquinho sobre mecânica quântica. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme. Tenho acompanhado o teu perfil aqui no Insta e é sempre bom encontrar pessoas para aprender um pouquinho sobre ciência. Então, muito obrigado mesmo pelo convite para hoje. E quem não segue o Natan ainda, já vai lá no Insta dele, segue. Eu também, eu posto bastante vídeos também no YouTube. Então também tem o canal lá do YouTube, que são vídeos mais longos, que a gente consegue adensar um pouco mais o conteúdo. E vamos começar logo, porque hoje tem muita pergunta. Mecânica quântica é um tema que as pessoas se interessam até pelo nome, né? Mecânica quântica, Uhum. física quântica, o nome quântico sempre causa muitas dúvidas porque ele é usado de maneira indevida em diversas áreas.
Então, vamos começar Uhum, explicando, Nathan, o que é a mecânica quântica e o que ela estuda. tá bom. É, historicamente, né, a quântica ela surge do encontro de duas teorias físicas que eram muito tradicionais na época e ainda são muito tradicionais, que é a termodinâmica e a teoria eletromagnética. Então, historicamente, quando a gente quer estudar a radiação eletromagnética emitida por um corpo aquecido, se estuda muito, né, na astrofísica, as teorias clássicas em algum ponto falham. E a gente precisou rever conceitos fundamentais, e isso dá origem à mecânica quântica. Do que ela vai falar? Né? Ela fala, sendo bem sintético, né, bem reduzido, de coisas muito pequenas. Ela vai falar da estrutura mais fundamental da matéria, do que a matéria é feita, e como que essas partículas muito pequenas se comportam. Né? Então, seria a teoria do nosso mundo microscópico. E como surgiu essa ideia? Fala um pouquinho para a gente do Planck, do Einstein ali no início do século XX e o que é essa história de energia quantizada, de fóton. O que é um fóton? Tá. É interessante isso, né? Então, na época, se tinha um problema que era tentar, de alguma maneira, descobrir quanto de radiação um corpo quente emitia. Isso era importante para a física, mas tinha uma aplicação prática também, que era bem o período de iluminação da cidade. Então, queria se escolher que material se usava para aquecer, para emitir luz, para iluminar a cidade. Então, era importante saber, o material importa ou não importa? É só a temperatura? Então, isso era o conceito, né, de radiação de corpo negro, vai acabar levando a esse conceito. E o que os físicos da época faziam era tentar descobrir quanto em cada frequência, quanto em cada comprimento de onda era emitido por aquele corpo aquecido. E a gente sabia, conseguia calcular a energia total, o fluxo que a gente chama por unidade, que é energia por tempo, por área, que estava sendo emitido, mas não se sabia quanto de vermelho, quanto de azul, quanto de amarelo estava sendo emitido. Que equação descrevia isso? E as equações clássicas davam errado. Desaparecia, né, dava um erro enorme nas contas que ninguém sabia explicar. O primeiro a resolver de forma assim muito contundente foi o Planck, primeiro em 1900, por uma operação matemática que a gente chama interpolação. Tinha dois modelos que funcionavam bem, um para altas energias, outro para baixas energias. E aí o Planck acha como se fosse a média desses modelos e consegue achar a expressão, que é a expressão de Planck para o corpo negro. Mas não tinha nenhum sentido físico. Como é que tu justifica essa equação? Então, na física, às vezes a gente encontra as coisas e depois consegue descobrir, né, explicar por que aquilo funciona. E é o que o Planck faz um ano depois. Ele se dá conta que essa equação ela é obtida quando a energia ela não é contínua, não é qualquer valor de energia que é possível para a estrutura da matéria. Então ele imaginava que a matéria era composta por osciladores, como se as partículas estivessem vibrando, mas não é qualquer energia que esse oscilador pode ter. São só certos valores que dependem da frequência da oscilação. Então, para o Planck, a energia, né, seria composta por certos pacotes de energia, e cada valor desse pacote seria proporcional à frequência. Então, existe uma constante, que é a constante de Planck, vezes a frequência, isso dá energia de um pacote, que é o quantum. E depois eu posso ter dois pacotes, três, e por aí vai. Para o Planck, isso só era a quantização da estrutura da matéria. Era como se o oscilador fosse quantizado, mas a radiação não. Como se a luz emitida fosse contínua. Um exemplo que as pessoas dão é imaginar assim, é como o vento batendo nas árvores. A folha cai de forma discreta, mas o vento é contínuo. Então o Planck imaginava assim, a radiação era contínua, mas a estrutura da matéria não. E aí quem propõe a quantização da radiação é o Einstein, em 1905, 4 anos depois. Ele diz, não, então o vento também é discreto, né? A radiação também é discreta, e esses pacotes de energia da radiação seriam chamados de fótons mais tarde. Né? O Einstein mesmo não usou esse termo, é um termo, se eu não me engano, de 26 só, então mais de 20 anos depois. Mas o fóton seria isso, seria esse pacote de energia da radiação eletromagnética. E anos depois,
se provou ter características bem estranhas, né? Mas o Einstein não previu todas elas, né? Foi aí quase um século de estudos para entender o que é esse fóton. E essa descoberta foi tão importante do Einstein que, inclusive, explicou o efeito fotoelétrico e foi por isso que ele ganhou o prêmio Nobel e não pela relatividade, como talvez muitas pessoas pensem, porque o Einstein é famoso pela teoria da relatividade. Mas não foi por isso que ele ganhou o prêmio Nobel. Apesar da relatividade ter dado vários prêmios Nobel ao longo da história, até hoje, ele ganhou pelo efeito fotoelétrico, que seria, né, É explicado por verdade. esses pacotinhos de energia da radiação eletromagnética. Isso é muito interessante porque no discurso lá do Nobel, na frase que dá o prêmio, eles dão pela equação do efeito fotoelétrico. Então, o Einstein chega nessa equação, e ela está correta, mas a própria hipótese do quantum era muito controversa na época ainda. Então, assim, o pessoal diz, o Einstein chegou na equação correta. Mas na década de 20 ainda se tinha dúvida se existia os quanta de energia ou não, que era só uma hipótese, né, teórica, né? E depois acabou se confirmando. Mas o efeito fotoelétrico realmente, né, foi extremamente importante. Explica aí pra gente o que é esse efeito fotoelétrico. Talvez tenha gente que não esteja entendendo o que significa esse termo. Uhum. Então, ele é um efeito conhecido da interação da radiação com a matéria. Né? Então, a gente sabe que quando a radiação ela interage com a matéria, alguns fenômenos são possíveis, e alguns fenômenos eles são tão importantes que são chamados fenômenos de ionização, que é quando a gente consegue arrancar elétrons dos átomos. Um fenômeno possível é o chamado efeito fotoelétrico. Né? Então, como a gente já usando a linguagem, né, que a gente usa hoje, quando um fóton de radiação que tem energia suficiente chega no átomo, ele acaba sendo absorvido por esse elétron e ejetado do material. Né? Então, o fóton é como se ele desaparecesse, ele é totalmente absorvido, e o elétron acaba passando a ser um elétron livre. Né? Então, isso acontece tipicamente em metais, e a radiação consegue arrancar os elétrons das órbitas mais internas desse átomo. Então, isso na época já era conhecido, né? Já era um fenômeno bastante estudado empiricamente, mas não se entendia certas características, né? Principalmente por que isso acontecia a partir de certas frequências de energia. Esse era o grande problema, né? Pela teoria clássica, se eu aumentasse a intensidade da luz, eu estaria dando mais energia e, portanto, eu deveria ser capaz de arrancar esse elétron. Isso não acontece. Agora, se eu subo a frequência, esses elétrons passam, a partir de um certo momento, a ser ejetados. A teoria clássica não explica isso. E aí, com a quantização, como a energia do quantum é proporcional à frequência, o Einstein consegue explicar. É bastante interessante e uma dúvida que as pessoas têm bastante e que, inclusive, está nas perguntas dos comentários do Fernando, que é um seguidor meu bastante interativo e ele gosta bastante do tema. Ele escreveu: qual a diferença entre mecânica quântica e física quântica? Mecânica quântica e física quântica, né? Isso. Isso, bem na hora falhou aqui. O termo mais usado, assim, né, o termo tradicional é mecânica quântica. Né? Existe, dentro da história da ciência, assim, existem várias terminologias que acabam se confundindo. O que acontece bem no início, as duas primeiras décadas do século XX, isso que o Einstein propõe, o Planck, o de Broglie, não chega a formar uma teoria completa. São propostas que vão surgindo, que vão resolvendo certos problemas. A gente chama isso de antiga teoria quântica, porque ainda não tem uma estrutura formal totalmente organizada. É só a partir de 26, com o Heisenberg e com o Schrödinger, que a gente chega num corpo teórico bem estabelecido. E aí, quando essa teoria de fato se solidifica, a gente passa a chamar isso de mecânica quântica. Então, a mecânica quântica já é a teoria completa que surge a partir do ano de 1926. De uma maneira mais geral, a gente pode se referir à teoria quântica, para englobar também esses estudos, né, do início do século XX.
E alguns autores, isso não é uma terminologia tão usual, mas algumas pessoas falam de física quântica. Eu já vi muita gente criticar, assim, outros divulgadores criticar. Não é um termo que estaria errado, mas não é tão usual. Se usa esse termo física quântica é para tentar se contrapor ao que seria uma física clássica. As grandes teorias da física clássica seria a mecânica clássica, termodinâmica e teoria eletromagnética. Então, esses seriam os três pilares da física clássica. E aí a gente pode imaginar em oposição uma física moderna, né? Algumas graduações falam, né? Chega lá na disciplina de física moderna. Né? Eu poderia falar física quântica. Não é um termo preciso, mas não estaria errado. Agora, quando eu quero falar a teoria mesmo, consolidada, que a gente tem hoje, o termo mais adequado seria mecânica quântica. E física quântica também é muito usada no misticismo. Então, a Esse é o pessoa usa o problema. termo física quântica, então os físicos acabam preferindo o termo mecânica quântica até para ter essa distinção clara entre esses dois, essas duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Então, Tu sabe que no início dos vídeos eu não cuidava isso, mas depois eu me dei conta e sem querer comecei a usar mecânica quântica sempre, justamente para fazer essa distinção, né? Porque às vezes daí como o pessoal que não tem essa precisão acaba usando de forma distorcida, os próprios físicos acabam preferindo não usar, né? Mas em princípio não estaria errado, só não é usual, né? Os físicos usarem esse termo. Né? eu, inclusive, coloquei no nome da chamada que eu fiz hoje para o vídeo de física quântica de propósito, exatamente para reforçar esse papel de que física quântica e misticismo não tem nada a ver e a gente ia explicar hoje aqui na live o que é a física quântica. Então, para Uhum. continuar, vamos. Você falou sobre de Broglie. Para quem não sabe, a gente estava falando, né, que o Einstein mostrou que a onda eletromagnética, além de onda, ela também é uma partícula chamada fóton, esses pacotinhos de energia. E o de Broglie pensou, bem, era um físico francês, e ele pensou, se a onda eletromagnética pode ser partícula, por que não a matéria pode apresentar características de onda, que a gente chamaria de ondas de matéria? E a partir daí vieram outros físicos famosos, incluindo o mais famoso de todos e que acho que talvez tenha feito uma das maiores contribuições para a física moderna, que é o Schrödinger, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual foi a contribuição dele para a mecânica quântica e já emendando com a pergunta do Fernando também, que ele escreveu por que o tal gato de Schrödinger, ele escreveu Schrödinger, como se lê. É tão popular. Uhum. Isso é muito, essa história é muito legal, assim, né? Porque o de Broglie, ele tem uma percepção muito interessante, assim, uma intuição que o Einstein, de certa forma, se movia assim também, que é essa ideia de querer unificar a física. Então, achar uma descrição única para todos os fenômenos. E a busca do de Broglie é essa. Se eu tenho uma explicação dual para a radiação, eu vou atrás de uma explicação dual para tudo. Né? Então, a teoria dele é dizer assim, ó, tudo que existe é partícula e onda ao mesmo tempo. E aí o fóton teria a partícula e a onda, no caso da radiação, e o elétron também teria que ser essa partícula e onda. O Schrödinger era um físico já mais experiente, ele trabalhava no campo de mecânica estatística, já era um físico assim, um alto, né, seria hoje para nós um professor titular, já, né, um alto na sua carreira, assim. E ele começa então a se debruçar sobre a teoria quântica. Só que o Schrödinger tem uma visão um pouquinho diferente e é diferente do que a gente tem hoje também. Para o Schrödinger, tudo deveria ser onda. A partícula nem deveria existir. Então, o Schrödinger imagina que, na verdade, o que a gente entende como partícula, que seria algo muito bem localizado, seria uma onda muito bem compacta no espaço. Então, seria como se eu pego uma corda, eu posso ficar oscilando e eu tenho uma onda bem distribuída. Agora, se eu faço um pulso muito rápido, eu vejo esse pulso bem localizado. Então, o Schrödinger imaginava isso. A partícula nada mais é do que uma onda muito bem localizada no espaço. E a maneira que ele resolve trabalhar é dizer o seguinte: a gente tem a mecânica clássica, essas são as equações que funcionam bem.
qual deve ser a onda, ou quais características tem essa onda, que no limite clássico dê as equações da mecânica clássica. E aí ele começa a trabalhar teoricamente, achar as propriedades dessa onda, e acha uma equação de onda, né? Porque na física, toda vez que a gente tem um fenômeno ondulatório, existe uma equação de onda que representa esse fenômeno. E aí ele busca essa equação. E aí ele trabalha teoricamente e chega no que a gente chama hoje de equação de Schrödinger, que é a equação que dá a descrição dessa onda de matéria, né, que representaria o elétron, por exemplo, se movendo no espaço. E isso revoluciona, né? Isso muda completamente a forma da gente entender o mundo microscópico. Não é totalmente idêntico ao que a gente vai pensar hoje, porque o Schrödinger imaginava que essa era uma onda real, no nosso espaço aqui, tridimensional, mas hoje a gente sabe que ela é uma onda com características estranhas também. Ela está num espaço matemático, ela é uma representação abstrata, e ela representa a probabilidade de encontrar a partícula numa certa região. Então ela não é uma onda real, fisicamente real, embora outros físicos depois vão tentar contestar. Então, por exemplo, David Bohm, foi um físico americano na década de 50, propõe a noção de que essa onda era uma onda real mesmo, ela tem um campo com energia potencial, mas é uma outra interpretação, que é a interpretação de variáveis ocultas. Para o Schrödinger, não, né? E para o Max Born, isso passa a ser, então, uma onda de probabilidade. E E aí, o o que tal que do é? O gato? gato... Isso. E aí o gato, né? E aí vamos pular para o gato. O gato é um problema mais tardio. Isso até um dia alguém me perguntou aqui no Instagram, porque falou, eu li os artigos e nunca li o tal do gato. Nos artigos iniciais de 26, não existe ainda o problema do gato. Qual que é o problema que vai surgir na década de 30? Imagina que tu tem um elétron numa caixa. Enquanto eu não meço esse elétron, eu não estou fazendo nenhuma medida, eu não estou tentando saber posição, velocidade, nada. A mecânica quântica representa esse elétron como uma soma de ondas. É como se fosse mais de uma onda ao mesmo tempo, né, representando esse elétron. Quando eu meço e faço essa medida, eu só encontro uma onda, eu encontro a propriedade associada a uma onda, e não as outras. Então, isso gera um paradoxo, que é o que o Schrödinger vai pensar na década de 30. Então, o que ele imagina? Né? Imagina que tu tem um material radioativo dentro de uma caixa, e esse material pode decair ou não. Então, pode imaginar, tem 50% de chance de cair ou de não decair. Se esse material decai, a radiação que ele emite aciona um sensor que, por algum motivo, solta um veneno e mata esse gato. Se eu boto todo esse sistema dentro da caixa, enquanto eu não faço nenhuma medida, esse sistema radioativo estaria numa sobreposição de estados. E a consequência de um estado é o gato morrer, e a consequência do outro é o gato continuar vivo. Então, o paradoxo é, enquanto eu não observo, né, enquanto eu não meço, eu não abro a caixa, o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Então, esse é o pensamento, esse é o experimento mental que o Schrödinger coloca para tentar, na verdade, mostrar que seria uma ideia absurda a sobreposição quântica no nível macroscópico. Só que isso acaba ficando tão famoso, esse exemplo, né, que ele acaba sobrevivendo como um dos grandes dilemas da mecânica quântica. E isso é um ponto crucial, que é o que vai dar problema, que é uma outra pergunta que eu vi que o pessoal fez, que é justamente o problema do observador. Porque parece que é o observador consciente que olha que vai fazer o gato ficar vivo ou ficar morto. Né? Mas essa foi uma... Na época, historicamente, surgiu essa dúvida. Alguns físicos cogitaram a hipótese de que a mente seria responsável. Isso, de fato, foi ventilado. Mas foi derrubado com o passar do tempo. Essa foi uma hipótese que não foi aceita. Não existe nenhuma corroboração empírica que demande falar da mente a um observador consciente. O que acontece é, toda vez que essa função de onda interage com o aparelho de medida, é que acaba acontecendo o que a gente chama de colapso da função de onda. Nesse caso do gato, o próprio gato, que já é um sistema macroscópico, vai fazer a função de onda colapsar em algum dos estados. Então, eu não preciso abrir a caixa. Isso naturalmente já vai evoluir para um dos possíveis estados. Então, hoje, esse problema do colapso da função de onda tem várias tentativas de explicar, e a mais aceita
são essas que a gente chama teorias de decoerência, que é quando eu tenho a sobreposição da função de onda de um elétron com um sistema macroscópico, cada onda vai estar com uma fase diferente e, naturalmente, essa sobreposição acaba sendo destruída. E isso explicaria por que a gente nunca vê um sistema sobreposto. Né? Então, ficou famoso porque justamente deu margem para essas dúvidas todas sobre será que a consciência está aí ou não, mas isso já é um problema superado, assim, em geral, né? Claro, tem várias alternativas, mas a consciência não é uma delas hoje para a comunidade científica. Né? E eu queria aproveitar essa explicação para já entrar na pergunta do Leonardo, que foi exatamente ele que fez essa pergunta do observador. Ele perguntou como um fóton ou um elétron pode se comportar como onda ou partícula. É realmente a intervenção do observador que interfere nesse processo? Como explicar o experimento de dupla fenda? Uhum. Isso tem alguns vídeos que circularam, ficaram muito famosos, né? Aquele Dr. Quantum. E aí, não sei se você já viu, né? Que mostra um olhozinho olhando assim, e aí destrói, né, o padrão de interferência. Parece que é alguém olhando, né, para aquilo e afetando, né? Isso na época é bem interessante, assim. Na época, esse tipo de interpretação, lá na década de 20, década de 30, era um debate real. Né? E muita gente interpretou como sendo um observador consciente. Existe uma interpretação da época que ficou famosa, que é de London e Bauer, que tenta trabalhar dentro dessa perspectiva, mas não. Né? Então, o que vai determinar o comportamento corpuscular, né, de partícula ou de onda é o arranjo experimental, né? Como que o experimento material foi determinado. Isso é até interessante, né? Um livro que é muito usado na física é um livro do Landau e Lipschitz, na época era a União Soviética, e no início do livro ele agradece ao Bohr por esclarecer isso, que não é um observador consciente, que é algo material que causa o colapso da função de onda. E aí, assim, né, entrando mais na questão da dualidade, né? Dizer assim, por que o elétron às vezes tem comportamento de partícula e por que às vezes tem comportamento de onda. Isso entra na parte da teoria que está em aberto até hoje. Os físicos, assim, os filósofos da ciência, eles separam a teoria em três grandes blocos. Um é o formalismo matemático. O da teoria quântica está estabilizado. A gente tem os postulados, as equações, sabe fazer previsões teóricas. O segundo bloco são os experimentos. A gente sabe prever os resultados dos experimentos com esse aparato matemático. A quântica tem esses dois pilares bem consolidados. O terceiro pilar é o que a gente chama de interpretação da teoria. É justamente isso. Tá, mas o que o elétron é de verdade? Ele é partícula? Ele é onda? Isso até hoje está em aberto. Tem várias, inúmeras interpretações. Tem gente que supõe que o elétron é só onda, como o Schrödinger, é uma onda muito compacta. Outros vão dizer, não, tem a partícula e tem um campo, uma onda que guia a partícula, como se a partícula surfasse na onda. É a teoria da onda piloto, teoria de variáveis ocultas, e várias outras que podem surgir. Então, de fato, o que está acontecendo, a gente não tem uma resposta para dizer. E a interpretação de Copenhague, que é a chamada interpretação ortodoxa, diz, olha, a gente não está preocupado em explicar isso. Né? A gente sabe o que os experimentos dão de resultado, as nossas equações dão os resultados corretos, e isso já é suficiente. Né? Então, o Mário Bunge, que foi um físico e filósofo argentino, ele inclusive propõe um termo novo, que seria quantum, para falar de todos esses entes quânticos. Porque partícula e onda são termos do nosso mundo macroscópico. Né? Esses termos fomos nós que propomos, a partir do que a gente vê no dia a dia. Então, talvez a realidade quântica seja uma outra coisa, que não é nem partícula e nem onda. E aí tu usaria esse termo quantum. Né? Então, a gente não sabe, não existe uma resposta definitiva, mas a gente sabe prever como o elétron se comporta. E outra dúvida que, na verdade, as pessoas têm em geral, mas que não tá aqui nos comentários, eu acho que até que tá, mas eu não encontrei agora, estava procurando,
que é sobre os muitos mundos, a interpretação dos Uhum. muitos mundos, porque isso acaba sendo transposto para a nossa realidade de forma a interpretar as coisas que acontecem. Então, explica para a gente o que é essa interpretação dos muitos mundos e quem teve essa ideia brilhante. É interessante, assim, porque só para dar então esse panorama, né? E no final da década de 20, tu já tem a teoria bem consolidada, os postulados, e a interpretação de Copenhague. Essa é a interpretação que o Bohr, Heisenberg, Pauli acabam desenvolvendo, e durante muito tempo ela vira a interpretação hegemônica. É como se entende mecânica quântica. Quem acaba estremecendo um pouco isso é o Einstein, que não se conformava com esse aspecto indeterminista da teoria e com esse aspecto estranho de a partícula estar em mais de um estado ao mesmo tempo enquanto eu não meço. Então, na década de 30, o Einstein publica um artigo que, junto com Podolsky e Rosen, que ficou conhecido como paradoxo EPR, e que ele tenta, de alguma maneira, provocar paradoxo. E isso, anos depois, reverbera, a partir da década de 50, no problema de interpretação da mecânica quântica. E aí começa a surgir muitas propostas de interpretação. Uma delas é a teoria de variáveis ocultas, do Bohm. Depois o de Broglie, isso é uma coisa que quase ninguém estuda, né? Assim, porque não teve um impacto real, mas na década de 60 o de Broglie propõe uma nova teoria, que ficou conhecida como termodinâmica oculta das partículas. Ele imaginava que existia um meio subquântico e que o elétron estaria, de alguma maneira, interagindo com esse meio e tenta explicar os fenômenos quânticos a partir daí. E surge a teoria, né, a interpretação de muitos mundos do Everett. E é a tese de doutorado dele, então também foi uma tese muito controversa, porque alguns consideravam ela uma tese de filosofia e não de física, né? Então, porque o problema da interpretação é esse, ela imediatamente não prevê nenhum experimento novo, ela não prevê um dado experimental novo. Então é como se ela não estivesse acrescentando para o aspecto científico, ficasse no campo filosófico. Muita gente hoje tenta justamente tentar espremer a interpretação para tentar tirar uma evidência empírica que separe ela do resto. Se isso for conseguido, daí tu tem de fato um teste que pode nos dizer tal interpretação está correta ou não. Mas a interpretação de muitos mundos, a proposta é, ao invés de eu tentar explicar o colapso da função de onda, foi aquilo que eu comentei, né? Voltando lá para o gato do Schrödinger no experimento dele. Tem duas opções. Ou o gato, ou o elemento radioativo decai e o gato morre, ou ele não decai e o gato está vivo. Toda vez que eu olho, só dá uma opção. Né? Eu nunca vou ver o gato nos dois estados. Como que a gente explica? O estado quântico colapsou. Ou foi para um estado A, ou foi para o estado B. O que o Everett propõe é nunca haver o colapso da função de onda. Ele vai dizer, não, continua sobreposto. Só que agora existe um Natan e uma Larissa que viu o gato vivo, e vai ter um outro universo em que eles vão ter visto o gato morto. E a partir daí tudo vai se desdobrando a partir dessa sobreposição de estados. Então, tu teria a proposta dele é que tudo seria descrito por essa função de onda. Tu teria a função de onda universal, que seria composta por todas as funções de onda, e isso estaria sempre num estado sobreposto. Tu nunca conseguiria sair, né? Tu nunca teria um colapso propriamente como isso é esperado. E isso é outra interpretação que dá um monte de margem, né, para interpretações místicas, né, e para, enfim, algumas especulações, mas o ponto é, mesmo que essa fosse a interpretação correta, ela não tem uma aplicação prática, não tem como eu determinar em que universo eu vou querer estar. Isso é totalmente aleatório. Pela mecânica quântica, é 50% de chance de cada lado. Não tem nada que vá afetar na minha vida diária, né, que eu possa mudar a vida tentando ir para um estado ou para outro. Né? Então, assim, do ponto de vista prático, hoje não existe um teste empírico, né, que vai apontar essa interpretação e não para outra. Exato, a gente sempre tem que lembrar que a ciência tem que passar por testes experimentais. A partir do momento que a hipótese ou a teoria não é passível de experimentação, então acaba se tornando inutilizada no sentido de científico.
né? Ela pode ser, a Exato. gente pode pensar em outros aspectos, mais no aspecto científico, acaba encontrando aquele limite mesmo, que a gente até tem os limites da ciência, como também na cosmologia do nosso universo observável, a gente pode especular, mas não é ciência. Então a gente tem que poder ter essa possibilidade de fazer experimentos que comprovem ou refutem uma hipótese, uma teoria. Isso é bem importante, Larissa, isso que você está falando, porque é importante que os cientistas possam ventilar ideias e daqui a pouco fazer especulações mais extravagantes, mas a gente precisa ter essa consciência de separar o que é uma hipótese, que é só uma conjectura, que ainda não foi testada, que não foi corroborada, que não, né, não teve um teste empírico, e o que já é o sólido da teoria. Né? Então, a mesma coisa do lado da consciência. Em algum momento, teve físicos importantes que falaram sobre isso. Mas isso não é científico, só porque um cientista falou. Né? Foi uma ideia que alguém levantou, não tem teste empírico, não teve implicação experimental, então não é científico, né? Ainda que um cientista tenha falado sobre isso. E isso é super importante e muito da confusão que surgiu lá do misticismo quântico veio justamente disso. O pessoal pegou frases isoladas, muitas vezes de cartas, de diários, e acabou tomando aquilo como uma verdade científica e aí deturpando, claro, aquilo ali, mas justamente se apoiando num detalhe que não é um detalhe forte da teoria, né? Que era só uma especulação. Uma pergunta aqui que acabou de surgir. Quando vocês escrevem perguntas aqui, gente, eu passa muito rápido, às vezes eu perco o timing. Mas o Marcos, ele perguntou sobre a frase do Einstein, que Deus não joga dados, e o que ele quis dizer com isso. Eu acredito que seja exatamente por essa ideia probabilística da mecânica quântica. O Nathan pode falar um pouquinho mais sobre isso. Ah, então, o Einstein é uma das figuras mais fascinantes. Assim, é meio clichê, né, gostar do Einstein, mas é uma das figuras mais fascinantes, porque ele realmente enxergou os grandes problemas da física da época dele. Mas ele era um físico conservador. E muitas vezes, mesmo quando ele fazia as críticas, o pensamento dele era tão agudo que aquilo, às vezes, foram vários tiros no pé que ele deu dentro da teoria quântica, né? E um deles foi justamente essa tecla que ele ficava batendo da questão do indeterminismo. E aí, por Boa que eu estou noite, falando isso? Rafael. Porque o Einstein era um físico que trabalhava com mecânica estatística, e ele trabalhava muito com probabilidade. Tem um artigo extremamente importante para a mecânica quântica que o Einstein deriva a equação de Planck da radiação de corpo negro com o cálculo de probabilidade. Mas para o Einstein, a gente usava probabilidade quando eu não conhecia o sistema completamente. Então, por exemplo, se eu jogo um dado, em princípio, eu deveria ser capaz de saber qual é a face que vai ficar para cima. Se eu soubesse, né, todas as moléculas de ar, a distribuição de massa do dado, como que eu apliquei a força, eu poderia calcular e saber, vai cair a face 3. Como eu não sei nada disso, daí eu digo, olha, tem 1/6 de chance. Então, isso é determinismo. O dado vai se mover pelas leis de Newton. Eu só não conheço todos os fatores, então eu uso a probabilidade. O problema é que na mecânica quântica isso vai para um outro lado, que é, mesmo que eu conheça tudo, eu conheço absolutamente todas as informações, ainda assim eu não sei se o gato vai estar vivo ou se ele vai estar morto. Não tem nada. Isso faz parte da teoria. A teoria só vai nos informar as probabilidades. E não existe nenhum fator que eu estou ignorando. O que o Einstein vai defender é que a teoria quântica estava incompleta. Ele vai dizer, bom, se tu está me dizendo que é 50-50, é porque tem algum parâmetro físico que tu não conhece. Deve ter alguma coisa lá. Né? Então ele dizia, não é possível que Deus vai deixar a natureza ser indeterminada na sua forma mais essencial. E então ele queria encontrar esses fatores que deveriam estar escondidos. Tá? Isso é um debate. Por que eu também comento, né, que ele deu esse tiro no pé? Porque isso é o que vai provocar teoria das variáveis ocultas do David Bohm e que nos anos 60 vai levar ao que a gente chama de teorema de Bell. O Bell é um outro físico extremamente importante nessa história que vai conseguir construir um teorema apontando uma diferença experimental, que é o que a gente estava falando, até então era só discussão filosófica, e o Bell vai dizer não. Se houver variáveis ocultas, o experimento tem que dar um resultado.
Se não houver, a mecânica quântica está correta e o resultado é outro. E todos os testes empíricos estão de acordo com a mecânica quântica tradicional. Não existem essas variáveis ocultas que o Einstein queria que existisse, né? Então, ele estava errado, entre aspas, né, no que ele estava defendendo, mas ele entendeu tão bem o problema que ele catalisou, né, esse processo que levou ao Teorema de Bell. E aproveitando que a gente está falando do Einstein, vamos falar da outra teoria marcante do Einstein, que é a relatividade geral, que é, no caso, a teoria que eu estudo com mais propriedade, que está relacionada com cosmologia e com o universo. Nós temos um problema, né? Um problema na união da mecânica quântica e da relatividade geral. Que problema é esse? O que é a gravidade quântica e o que é a singularidade? É interessante, assim, a história da mecânica quântica com a teoria da relatividade, ela é bem tortuosa também, né? Porque primeiramente, né, quando o Einstein propõe lá falar de mecânica quântica e fóton, não está muito claro, né, o que ele está tentando trabalhar, mas o de Broglie começa a sua teoria com uma teoria relativística, usando teoria da relatividade especial, ainda não entrando na questão da gravitação. Mas as expressões todas de Broglie, que a gente usa até hoje, são expressões relativísticas. O Schrödinger, quando ele começa a atacar o problema, ele tenta partir de um formalismo da relatividade geral. Isso é uma coisa que pouca gente conhece, porque ele nunca publicou, porque ele não conseguiu chegar nas equações, mas os historiadores que foram para os diários dele, tem lá os diários, ele tentando achar equações de mecânica quântica que fossem compatíveis, ele não consegue, tenta uma equação compatível com a relatividade restrita, não consegue, aliás, no primeiro momento ele chega na equação, que a gente chama hoje de equação de Klein-Gordon, só que ela não dava os níveis do átomo de hidrogênio, como ele esperava, então ele abandona ela e chega numa equação clássica. Então, é engraçado que eles tentam partir da relatividade geral e acaba chegando numa equação de onda totalmente clássica, e depois Klein-Gordon desenvolve uma equação relativística, e o Dirac, principalmente, vai estabelecer a equação de Dirac, que prevê antimatéria, pósitrons, o spin do elétron, né, acaba saindo da equação. Mas isso tudo ainda é dentro de um campo da relatividade restrita. O problema, justamente, da compatibilidade da teoria da mecânica quântica com a relatividade geral, de certa forma é semelhante com aquilo que eu comentei antes, que era, no início do século XX, tu tem termodinâmica muito bem sucedida, teoria eletromagnética muito bem sucedida, e aí quando as duas se encontram, não dá certo. E o problema com a relatividade geral é esse, né? A mecânica quântica foi pensada para descrever um mundo microscópico, né? Então, pensando lá nos elétrons, prótons, fótons. E relatividade geral foi pensado para explicar gravidade no nível da astrofísica, né? De estrelas, do nível cosmológico, né? Então, pensar o mundo numa escala muito grande. E talvez sejam as duas grandes teorias mais bem-sucedidas da física, né? No século XX, cada uma no seu campo. O problema é que quando a gente tenta juntar essas coisas, e aí tenta tirar previsões que teriam que vir de cada lado, os números acabam não acontecendo, né? As coisas não funcionam, as coisas acabam não sendo compatibilizadas. E isso talvez, hoje a gente consegue quantizar, né, as principais interações da física, mas a quantização da gravidade, ela é um problema em aberto até hoje, né? Então, as principais teorias, né, que estão em disputa até hoje, como teorias das cordas, teoria de gravitação quântica, vão tentar explicar a gravidade nesse campo microscópico, né, que é um problema em aberto até hoje, e que volta naquilo que a gente estava falando, né, em ter também previsões experimentais que consigam, de alguma maneira, diferenciar uma teoria da outra, né, que consiga, de alguma maneira, fazer o que a gente chama de um teste de refutação, né? Tem várias tentativas de explicar esse encontro. Agora, tu precisa de um teste que realmente aponte se aquela teoria está certa ou está errada. E isso, pelo menos até onde eu acompanho, talvez tu
vai estar mais por dentro do que eu, não existe esse teste até hoje, né? E por que isso é importante? Na questão da astrofísica, ou da cosmologia, vamos pensar num buraco negro, né? Então a gente tem aquilo lá, a singularidade do buraco negro. Seria então uma região muito pequena do espaço-tempo, com uma gravidade também muito importante. Então a gente teria que unir o mundo do muito pequeno com a Uhum. gravidade. Então a gente precisaria de uma gravidade quântica. E a mesma coisa acontece com o Big Bang, o instante do Big Bang. Como a gente pode explicar o instante do Big Bang? Precisaríamos de uma teoria de gravidade quântica. E aí alguém perguntou aqui nos comentários, e o que seria o graviton? O graviton seria exatamente a partícula hipotética para o campo de gravidade, para a gravidade. Exato. Então, mas não, o graviton não foi encontrado experimentalmente. Ninguém nunca mediu o graviton. Então, nesse caso, nós não temos uma teoria de gravidade quântica. É mais ou menos a ideia que teria. E teve alguém perguntando nos comentários, desculpa, eu não lembro mais o nome, porque passou, fiquei só com a pergunta na cabeça. E qual a diferença entre teoria de cordas e teoria de supercordas? Essa aí eu vou ficar devendo. Essa já é uma parte da história da quântica que eu nunca, né, e dessa parte microscópica que eu nunca estudei. Até porque isso aí, isso é interessante, né? Às vezes a gente também bota o nome quântica, mas já são teorias que são muito diferentes, né? A mecânica quântica, a gente pode olhar assim, a rigor, o que é mecânica quântica? É a teoria do final da década de 20, né? E ela é formalizada com aqueles postulados de Neumann, não entra nem relatividade especial. Depois tu vai tendo outras, né, formulações relativísticas da mecânica quântica, e aí a gente chega nessas teorias mais contemporâneas. Mas daí já é uma outra teoria, né? Isso daí já entra num outro campo, assim, um outro paradigma, né, de problemas de formalismo matemático, realmente. O Rafael perguntou se o graviton faria parte da matéria escura, então. Não, o graviton seria, por exemplo, a partícula da gravidade, como o fóton é a partícula da onda eletromagnética. A matéria escura, pelo que a gente entende hoje, é uma partícula excêntrica, digamos assim, que não interage com a radiação eletromagnética e interage apenas através da gravidade ou interage muito pouco. Né? Até pouco tempo atrás, as pessoas procuravam pelas WIMPs, que são as partículas fracamente interagentes. Não é que elas não interagem, elas interagem muito fracamente, que a gente não consegue medir essa interação. Mas elas não foram encontradas nos grandes aceleradores de partículas. Então, que foi um balde de água fria para o pessoal aí que estuda matéria escura e que procura pela matéria escura. Então, não estão Uhum. relacionados nesse sentido, o graviton com a matéria escura. Vamos E em lá ver se tem princípio, mais. eu não Ah, sei, pode poderia falar. ser também a própria matéria escura poderia ser também a própria matéria que a gente conhece, né, em princípio, né? Ou não necessariamente um outro tipo, né, de composição, outro Hoje acredita-se que seria um outro tipo de composição, é outro o mais provável, porque mais existem provável, né? objetos compactos que poderiam fazer parte, que a gente considera parte da matéria escura hoje, que são os MACHOs, né? Objetos massivos compactos astrofísicos, mas eles não dão conta de explicar todas as observações que vêm da matéria escura. Então a gente precisa Uhum. realmente de uma matéria diferentona aí que a gente não conhece e que não interage com a radiação eletromagnética. E tudo que a gente conhece interage com a radiação eletromagnética. Então, as pessoas estão procurando tanto no âmbito da cosmologia quanto no âmbito das partículas, da física de partículas. Seria essa junção entre cosmologia e física de partículas. A companhia do Legal, pano tá legal. dizendo, os machos não dão conta. Uma piada, né? Beleza. Aí teve uma outra pergunta que foi exatamente o canal do Ettore. Ettore. Acho que é Ettore, não tem acento. Pode existir o positron ou sempre ficará confinado na teoria de cordas tentando unificar a gravidade com a quântica? O positron existe. Fala um pouquinho pra gente sobre o positron, Natan. Pois é, eu tinha visto esse comentário, né? Mas o positron
ele é uma previsão que surge da equação de Dirac, né? Então, na verdade, não precisaria chegar nessa questão de teoria de cordas. E é muito, gente, uma sugestão assim para quem lê bem em inglês, os discursos do Prêmio Nobel estão todos no site do Prêmio Nobel. E é muito bom porque o físico ele está tentando falar para uma plateia geral, então ele está explicando aquilo numa linguagem acessível. A gente aqui no Instituto de Física da URGS traduziu os de mecânica quântica não relativística, né? Posso depois deixar o link aqui, são todos eles traduzidos e comentados, mas esse do Dirac não tá. Mas quem souber ler inglês lá, tá lá, é muito bom e é muito legal porque ele explica o que ele faz. O que é a equação de Dirac? A equação de Schrödinger é uma equação não relativista. E ela, de alguma maneira, expressa a conservação de energia. Tu tem o balanço de energia clássico. A equação de Dirac é similar, só que ela expressa um balanço de energia com a expressão relativística da energia. Quando tu resolve essa equação, surgem duas soluções. Uma de energia positiva, que corresponderia a uma massa conhecida, e o outro seria uma energia negativa. Tudo isso Dirac explica lá o processo pelo qual ele passou. E aí, então, seria uma partícula de energia negativa, e, portanto, para ele, inicialmente, de massa negativa, isso implicaria o seguinte: se eu aplico uma força para um lado, essa partícula se moveria por outro. E aí ele pensa, bom, mas o que isso representaria? E aí, então, se dão conta que se eu tenho uma partícula que está num campo elétrico, se fosse um elétron, né, aquilo empurraria para um lado. E por ser uma antipartícula, teria que se mover para o outro. Então, seria um elétron de carga invertida. Então, seria um elétron com a carga positiva, que é o pósitron. Né? Então, isso surge, é muito legal isso, porque surge da solução matemática da teoria, e depois, de fato, de novo, faz os experimentos, né? E a gente tem corroboração empírica, encontra os pósitrons, e mais do que isso, né? A gente tem tecnologia na área da saúde que usa pósitrons, né? Então, tu faz tratamento, né? Tem tratamento de Exames. tumores, né? Exames, Isso. usando justamente. Aliás, tratamento não, né? Tem exames por PET, né? Então, tem tratamento por emissão de pósitron, que justamente tu absorve um material radioativo que emite pósitron. Esse pósitron, né, que tu absorve, ele vai para algum lugar do teu corpo, e o pósitron vai colidir com o elétron, então tu tem, né, um encontro de matéria e antimatéria, e isso vai causar a emissão de radiação eletromagnética, que é absorvida, e tu consegue fazer a imagem daquela região. Né? Então a gente usa, né, manipula material que emite pósitrons. Né? E uma pergunta que surgiu aqui também, Nathan, que eu acho muito interessante falar, é sobre o emaranhamento quântico. E alguém perguntou nos comentários também sobre a ação fantasmagórica à distância. Você pode falar um pouquinho pra É, gente? polêmico, né? Sim. Esse é o outro tiro do pé do Einstein. Né? No paradoxo do EPR, o que o Einstein escancara, embora ele não use esse nome, é o emaranhamento quântico. Quem dá esse nome é o Schrödinger, depois, para discutir o artigo do Einstein. Então, o problema, assim, como é que a gente entende hoje? Né? Se tu cria um par de partículas simultaneamente e tem algum princípio de conservação, né? Então, por exemplo, tu tem uma partícula que tem spin up e a outra tem spin down. Né? Então, tu tem a soma dos momentos magnéticos daria zero. Quando tu não está medindo essas partículas, né, e tu emite elas e cada um vai para um lado. Enquanto tu não faz a medição, cada partícula vai estar numa sobreposição. Ela não está de imediato ou no estado up ou no down. Qual que é o problema? Crio essas partículas e deixo elas ficarem muito distantes. E aí eu faço a medição de uma. E aí detecto ela como up. Não importa quão longe a outra esteja. Instantaneamente ela vai estar no estado down, vai estar no outro estado. Então isso seria um processo de interação instantâneo e tu teria então uma interação fantasmagórica, né, tão distante quanto tu possa imaginar. Né? Tu pode botar uma coisa do outro lado do universo, se estão emaranhadas, uma colapsa aqui, a outra já está no outro estado. Por que isso não viola a teoria da relatividade? Né? Esse é o ponto. E, na verdade, é um falso paradoxo.
Porque existem várias coisas na natureza que se movem com velocidade acima da luz. Uma condição, desde que não haja transporte de informação e não haja relação de causa e efeito. Né? Então, o exemplo que se dá é o seguinte: imagina que tu está com uma lanterna e um anteparo. Né? Então, imagina que eu projeto uma imagem aqui na minha mão. E eu vou movendo a minha mão, aqui que estaria a lanterna, bem devagarinho, essa imagem vai se movendo. Só que agora, se eu afasto a minha mão, a imagem está mais distante, eu continuo movendo a minha mão devagarinho, mas essa imagem vai parecer se movendo mais rápido, porque está mais longe. Eu posso afastar esse anteparo muito longe, até um ponto de que a imagem pareça andar mais rápido do que a luz. Só que isso é só aparentemente, porque na verdade, do ponto de vista causal, é a luz que está indo na velocidade da luz. Mas a imagem parece andar acima da velocidade da luz. Eu não tenho relação de causa e efeito, eu não consigo mudar nada no universo com essa imagem passando de um lado para o outro. Essa questão do colapso mais instantâneo é a mesma coisa. Eu não tenho como mandar uma mensagem para a Larissa fazendo isso, porque eu não controlo o colapso. Se eu conseguisse controlar e forçar um ser up para o outro ser down, daí eu conseguiria passar a informação. Mas não. É algo que acontece instantaneamente e que não cria nenhum vínculo de causa e efeito. Então, nenhum daqueles paradoxos, né, da relatividade, que seria voltar no tempo, né, poder fazer coisas assim, né, que uma coisa antes da outra, nada disso acontece com o colapso de um par emaranhado, porque não tem relação de causa e efeito. Mas é isso que dá a característica da mecânica quântica de ser uma teoria não local. Né? Então, a função de onda ela colapsa, em mais de um ponto do espaço, instantaneamente passa a sentir o efeito desse colapso. Mas isso não cria nenhum paradoxo para a forma como a gente descreve a realidade. Muito bom. Deixa eu ver aqui, tem duas perguntas no chat. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês. Ah, essa pergunta é muito boa, do Sebastião Eu. Quais os desafios do ensino de física quântica no ensino médio? É. Sebastião pegou pesado. A gente está vivendo um período, é um período complicado, assim, né? Sabe, na área de pesquisa e ensino de física, há muitos anos, a gente vai encontrar artigos aí na década de 90 já defendendo a importância de ensinar mais física moderna, mais cosmologia, mais relatividade quântica no ensino médio. E apesar das pesquisas, né, o que a gente vem vendo, vem observando é uma redução da carga horária de física nas escolas. A reforma do novo ensino médio, embora tenha propostas interessantes, na prática, para ciências, ela dá uma certa liberdade para que a física acabe sendo diluída num campo de ciência. Então, cada vez fica mais difícil, né, a gente conseguir entrar nesses tópicos. Então, assim, ele é um problema muito complexo porque passa por questões de políticas públicas, em primeiro lugar. A gente está vivendo um período em que a ciência em si não está sendo privilegiada no processo de formação, então passa por a gente repensar nossas políticas. Mas, dado o cenário, vai de esforço dos professores. Sou professor e quero levar isso para o ensino médio. A sugestão que eu mais gosto é de não esperar pelo último bimestre do terceiro ano, que é o que normalmente se faz, mas de tentar pulverizar a física moderna ao longo do ensino médio. Então, falou de mecânica clássica, já discute um pouco de teoria da relatividade. Entrou na termodinâmica, traz o problema da radiação de corpo negro para apontar o problema da mecânica quântica. Né? Tentar fazer os links. A nossa física no ensino é muito fragmentada ainda. Então, talvez tentar usar a física para fazer uma ponte para os problemas atuais, né, de cosmologia, de mecânica quântica, de teoria da relatividade. Mas hoje, assim, eu diria que é um esforço quase que individual. A gente não vê, infelizmente, né, iniciativas coletivas para que isso floresça na educação básica brasileira. E agora eu não sei como tá o novo ensino médio, mas a gente está tendo menos estudos de ciências, né? Pelo que eu ouvi falar, eu não tenho muita, não entendi muito sobre esse assunto, mas parece, os meus alunos me falaram que parece que tá tendo menos
ensino de ciências agora no novo ensino médio. Então, é um É, pecado. para o itinerário, pro itinerário fundamental, por exemplo, isso varia muito de estado para estado. Mas aqui no Rio Grande do Sul chegou a ter um momento ainda provisório, isso mudou, e reduziu de 6 períodos de física no ensino médio para 3 períodos. Então, 50% da carga horária. Né? E física é uma coisa que exige tempo, né? É um trabalho contínuo, né? A gente não aprende física de uma hora para outra. É uma coisa que tem que ir desenvolvendo ao longo do tempo. Em pouco tempo, infelizmente, é impossível, né? Se A esse gente desenvolver cenário esses se aspectos. manter, teremos mais pessoas nos próximos 10, 20 anos achando que física quântica é cura por cristais. Exatamente. Exatamente. Se, se Não, e isso, continuar assim, assim. exatamente, isso representa a longo prazo um apagão para a ciência, né? Que é menos gente sabendo ciência na média, portanto, menos pessoas talvez se interessando pela carreira científica, e aí é um efeito cascata, né? A longo prazo, quem vai fazer ciência no nosso país, né? E isso, assim, reforça a importância, né, do que tu vem fazendo, tanta gente vem fazendo, para tentar manter viva essa chama, né? Tentar manter. Claro que o ideal seria que os espaços formais oferecessem isso, mas enquanto isso não se reverte, a gente vai tentando manter isso aceso de alguma forma, né? Vai tentando alimentar essa chama assim E eu sobre o acho até conhecimento que é científico. uma obrigação do pesquisador interagir um pouco mais com as pessoas, com o público. Afinal de contas, eu acho que acaba recaindo um pouco sobre as nossas costas o cenário que a gente está vivendo. Porque o cientista Exato, não se comunica com as pessoas. Quem que conhece um cientista, conversou com um. Então, assim, a gente não. As pessoas vivem realmente. Eu não gosto muito dessa frase, mas as pessoas acabam associando o cientista lá na sua torre de marfim. Então a gente tem que descer do pedestal e conversar com as pessoas. Eu não gosto muito dessa exato, analogia, mas acaba acontecendo, infelizmente. Então, importantíssimo exato. esse trabalho também que você vem fazendo nas redes. Continue, vamos manter contato, fazer mais colaborações, tentar engajar com mais pessoas. E para finalizar essa live que foi muito legal, olha, tem muitas perguntas ainda, Nathan. Você vai ter que voltar outro dia para responder mais perguntas, porque não vai Tá. dar tempo A de gente combina todas. outro. Tá, a gente Vamos vamos combinar combinar. então já um segundo bate-papo para continuar, tá Já, bom? olha, gente, já deixamos marcado um segundo bate-papo, tá? Eu deixo vocês saberem o horário para continuar falando mais de mecânica quântica, que eu sei que é um assunto que as pessoas gostam muito, e eu não sou especialista em mecânica quântica. Então, eu não tenho muita segurança de ficar falando muito sobre o assunto, além do básico que a gente faz na faculdade, né? Mas para terminar esse assunto, eu queria terminar nossa live. Eu queria fazer uma pergunta muito simples para você. Ó, mamão com açúcar, que foi feita pelo Fernando, que adora uma polêmica. Ele perguntou: do que a realidade é feita? Eu vi essa pergunta. Essa é boa. Eu falei, você Pois é, responder né? tudo Isso aí, hoje. Responde pra gente. essa eu acho que a gente pode deixar para a segunda live. Isso, mas assim, mas falando sério, né? Isso entra justamente no campo da interpretação, que é esse último ponto que a gente estava comentando, né? A ciência a gente vai engatinhando nesse entendimento da realidade, né? Então, o que a gente tem? A gente tem equações que prevêem experimentos. Essa é a primeira coisa que a gente tenta ter. E a partir daí a gente vai tentando encontrar um modelo para as coisas, né? Esses modelos às vezes se encaixam, às vezes dão errado e a gente vai desenvolvendo. A mecânica quântica, por exemplo, o que existe, por exemplo? Uma pergunta bem simples. O elétron é uma partícula, é uma onda ou é os dois? A mecânica quântica não responde isso. Mas ela responde em tal experimento, com tal formato, com tais características, onde o elétron pode estar, ou qual o padrão de probabilidade. Né? E aí, o que ele é de fato entra já num campo da filosofia, talvez. Né? Mas aos pouquinhos a gente vai engatinhando e tentando entender. Mas a gente está longe de ter uma resposta sobre o que é a realidade. E para responder o Fernando que perguntou se vai ter dancinha da Larissa no próximo, vai ter dancinha, tá? Vocês gostam quando eu faço dancinha? Dancinha da Larissa atingiu muitos views, atingiu muitos likes e quando eu falo sério,
tem bem menos. Então agora vai ter dancinha toda semana, tá bom? Então likes, chuva de likes nas dancinhas, que eu continuo fazendo dancinha. Tá certo. Então tá, gente. Obrigada, Natan, pela sua presença aqui. Obrigado. Vamos ter uma parte 2 de mecânica quântica. E espero que você Bom, continue com seu trabalho de divulgação. Gente, quem não segue Natan, passe no canal dele. Aproveita aí, Natan, faz o seu jabá de todos os seus canais para o pessoal seguir. tá bom. Então, em primeiro lugar, muito obrigado. Foi um prazer enorme, assim, muito prazeroso estar aqui conversando. Reforço, né, a importância desse trabalho de falar com as pessoas e desenvolver esses espaços onde as pessoas possam falar também e tirar as suas dúvidas. Quem tiver interesse, estou tentando também, né, criar esses espaços, conversar, aprender também. Mesmo a gente que é da área de ensino, às vezes entra nessas torres de marfim e fica em campos teóricos, né? E eu acho que, como tu disse bem, é a nossa obrigação criar esses espaços para conversar. Então, quem quiser seguir aqui o canal, a gente está aí faz, eu acho, 6 meses nesse trabalho, divulgando vídeos sobre história da mecânica quântica, explicando conceitos sobre mecânica quântica e tentando, dentro do possível, responder as dúvidas do pessoal. Então, fica o convite para quem quiser seguir. Vamos mesmo marcar essa segunda conversa. E muito obrigado por esse momento. Eu que agradeço, gente. Boa noite e a gente se vê numa próxima. E tem vídeo essa semana no canal para quem não viu ainda. Então passem lá para deixar aquela força. Beijos para vocês. Boa noite. Até mais.